Bom dia, alunos do quarto ano. Espero que todos estejam muito bem. Vamos então hoje para as nossas atividades de história. Questão número 1. Vocês vão pintar as imagens que representam situações que motivam as pessoas a viajar, tá? Antes disso, completem o nome de vocês aqui com uma caneta, o nome completo, letra bem bonita, não esquecendo também da letra maiúscula, nomes de pessoas, né? Então, dessas 4 situações, vocês vão colorir aquelas que caracterizam motivos ou situações pelas quais as pessoas viajam. Questão número 2, escreva 3 motivos pelos quais as pessoas viajam. Então, as pessoas podem viajar por diversos motivos. Podem viajar a trabalho, a estudo, para visitar parentes, para conhecer lugares, para realizar viagens de estudos, né? Tem pessoas que viajam para realizar pesquisas, enfim, são muitas. Também tem pessoas que viajam para negócios. São muitos os motivos pelos quais as pessoas viajam. Questão 3, vocês vão pintar os quadradinhos das ilustrações dos meios de transporte usados em viagens e vão escrever os nomes. Vejam que aqui faltaram as linhas, então, por favor, tracem as linhas e escrevam o nome do meio de transporte, tá? E pintam aqueles que são usados em viagens. Questão 4. Leia o texto a seguir. As crianças haitianas no Brasil. Crianças haitianas são crianças que vivem no Haiti, que viviam no Haiti e que passam a viver no Brasil. No caso de crianças haitianas que migraram para o Brasil, boa parte veio com o pai, a mãe ou outro parente. Nesse procedimento, a educação entra como um ponto de apoio, pois permite que o aprendizado lhes assegure meios de melhoria de vida, juntamente com seus pais. Porém, pela barreira linguística, elas têm encontrado dificuldades de se adaptar. Vejam, o que é uma barreira linguística? É uma dificuldade em se comunicar por não falarem a nossa língua, a língua portuguesa. Após ler o texto, responda a essas questões. Por que as crianças haitianas imigram para o Brasil? Então, de acordo com o texto, por que elas vêm para o Brasil? 5. Os primeiros habitantes do território brasileiro foram os povos indígenas. Leia a seguir a respeito do modo de vida deles antes da chegada dos europeus. Então, como é que era o modo de vida deles de acordo com o nosso texto? Antes da chegada dos portugueses, havia diversos grupos indígenas no território, que mais tarde seria chamado Brasil, como os tamoios, os tupinambás, os carijós, entre muitos outros. Esses povos andavam nus e viviam em contato direto com a natureza, obtendo dela tudo aquilo de que precisavam. Suas casas eram construídas com madeiras e fibras vegetais extraídas da região. De acordo com o texto, escreva 2 informações de como viviam os povos indígenas antes da chegada dos europeus. E quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, havia diferentes grupos indígenas. Escreva pelo menos 2 exemplos de grupos. Então, o texto contempla todas as respostas para vocês. Questão 6. Observe esta obra de arte do pintor Oscar Pereira da Silva. Essa pintura mostra a chegada dos portugueses em 1500 às terras que atualmente formam o Brasil. Após observar a obra, responda a estas perguntas. Como o autor da obra retratou as vestimentas dos indígenas? Então, observam aqui, onde nós temos a imagem dos indígenas, como ele retratou as vestimentas. Que nós sabemos que eles faziam vestimentas com peles de animais, com fibras vegetais, com folhas de árvores, com penas, né? Que eram os recursos que eles tinham. Na mesma obra, como o pintor retratou o modo dos portugueses se vestirem, então os portugueses estão aqui. Observam os detalhes das vestimentas deles e descrevam aqui na letra B.
Letra C, os indígenas se deslocavam e se distribuíam pelo território. De que maneira faziam os deslocamentos? Então, eles se deslocavam como pelo território? Se deslocavam caminhando, muitos construíam canoas ou pirogas, né? Que vocês leram o texto lá em História e vocês vão saber encontrar as respostas, porque vocês estudaram, inclusive, o meio de transporte deles, né? O que mais, então? A gente também sabe que eles construíam embarcações, né? E que uma das embarcações construídas por eles eram justamente as canoas. Lá na página 6, na página 5, página 6 de História, vocês estudaram sobre isso, tá? E logo depois vem também uma pergunta. Na mesma obra, como o pintor retratou o modo dos... Tá, já li a letra B, deles se vestirem. E também ali na mesma página 6 de História, vocês têm a letra D. As canoas ou pirogas eram usadas pelos indígenas para navegação. Como eles as fabricavam? Então, ali também vocês vão encontrar a resposta. Página 6, lá na apostila de História. Questão 7. Observe o mapa dos caminhos percorridos pelos tropeiros nos séculos 18 e 19. Então, aqui vocês têm o caminho dos tropeiros, que também a professora postou no grupo um vídeo que vai falar um pouco mais e que vai também mostrar esse caminho, tá? Identifique no mapa o caminho do Viamão e em seguida escreva o nome de 3 cidades que foram fundadas nesta rota. Então, nós temos várias cidades fundadas pelos tropeiros, de acordo com o mapa aqui que nós podemos ver. Algumas delas são cidades bem famosas, né? Nós temos várias no Paraná, nós temos várias no Rio Grande do Sul e muitas aqui em São Paulo, né? Inclusive Sorocaba, que é uma cidade bem conhecida, Ponta Grossa, que fica aqui no Paraná, certo? Então, nós temos várias cidades, tem Bom Retiro, certo? Que são cidades que foram fundadas por eles. Os tropeiros percorreram vários estados do Brasil. Como essas cidades foram fundadas por eles, então vocês estudaram também um trecho aqui na apostila só sobre os tropeiros, né? Teve bastante conteúdo sobre os tropeiros. Então, vocês voltem ali naquele conteúdo que vocês estudaram, que fica lá na página 30, na página 31, que vai falando sobre eles, tá? Principalmente a 31. E ali vai fazer uma explicação de como essas cidades foram fundadas por eles. Questão 8. Observe o mapa que mostra as capitanias hereditárias. Então, vocês têm também esse conteúdo lá na apostila de vocês. A gente deu uma rápida pincelada na página 28, tá? O mapa é diferente, mas ele mostra também as capitanias. Então, o que eram as capitanias hereditárias? Ali na página 28, vocês têm uma explicação do que eram essas capitanias hereditárias, por que elas têm o nome de hereditárias, certo? Porque nós sabemos que eles dividiram, né? Aqui essas áreas pertenciam para a Espanha e essas aqui de Portugal. Então, o rei português, com medo de que houvesse qualquer invasão aqui pela parte do litoral, ele dividiu essas terras em faixas e deu para cada pessoa que era de confiança dele uma faixa dessas aqui, para que essas pessoas pudessem plantar e produzir as riquezas e encaminhar para o rei de Portugal. Então, por isso que eram chamadas de capitanias hereditárias. Questão 9. A respeito da chegada dos portugueses, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, o que nós vimos aqui sobre esse conteúdo? Então, é todo ele sobre esse capítulo de história que nós estudamos durante esse bimestre, tá? Principalmente sobre os portugueses e os indígenas, tá? Que habitavam aqui o Brasil, os conflitos que existiam, sobre as capitanias hereditárias. Então, vocês vão lendo as frases e se vocês tiverem dúvida, ao longo do conteúdo, vocês encontrarão as informações. Questão 10. Em 1534, parte do atual território brasileiro foi dividida em 15 faixas de terras. Que nome elas receberam? Então, nós já falamos, né? Que elas receberam o nome de capitanias hereditárias.
Por que receberam esse nome? De acordo com o que vocês têm na página 28, elas receberam esse nome porque elas passavam de pai para filho. Os bandeirantes praticavam a agricultura por onde passavam. Quais produtos plantavam? Então, a página 29, ela traz o texto sobre os bandeirantes. Lá vocês vão encontrar as respostas. Letra D. Os indígenas contribuíram para o trabalho dos bandeirantes. Qual era o conhecimento que os indígenas repassavam? Também a página 28, a página 29, a página 30, também vão estar ajudando vocês a responder qual era o conhecimento que os indígenas tinham, que repassavam para os bandeirantes, que tanto contribuiu. Questão 11. Os portugueses decidiram produzir açúcar em território brasileiro. Para isso, montaram engenhos e precisavam de muitos trabalhadores. Aqui vocês têm uma imagem, ó. Aqui tem a imagem do engenho, né? O nome da obra é Engenho. Então, aqui tem um engenho onde ficam as moendas de cana, onde a cana passa pela moenda, onde é extraído o caldo dela, o suco, e depois com ele faz-se o açúcar. Aqui na nossa região também se faz melado, se faz açúcar de cana, né? Desse mesmo jeito como faziam lá. O que a imagem representa? Então, ela representa o quê? Um engenho de cana-de-açúcar. E qual era a principal mão de obra utilizada no trabalho? A principal mão de obra utilizada aqui era dos escravizados. Número 12, os portugueses instalaram no Brasil engenhos para a produção do açúcar. Assinale as alternativas que apresentam as tarefas dos escravizados. Então, os escravizados plantavam cana, cortavam cana, colhiam cana, recolhiam a cana, faziam toda a moagem da cana, todo o trabalho pesado, ok? 13. O ouro também teve destaque. Os bandeirantes encontraram locais com minas de ouro. Quais cidades brasileiras surgiram por causa do ouro? Então, nós temos várias cidades que surgiram aqui no Brasil por causa do ouro. Lá na página 30, vocês têm um texto chamado A Corrida do Ouro, e ali vocês vão encontrar as cidades brasileiras que surgiram. Questão 14. Os tropeiros abasteciam as vilas e cidades com alimentos e animais. Sobre esse assunto, pinte somente as frases corretas. Então, a página 31 ajuda vocês a responder essas questões, ok, pessoal? Espero que eu tenha contribuído. Boa aula para vocês e qualquer dúvida podem estar chamando a prof.